reforma, portanto, tem que ser esse parecer do relator, tem que ser colocado, senhor presidente, na lata do lixo, porque ele não serve ao país e muito menos à democracia e à nossa Constituição. Só para concluir, senhor presidente. Para concluir. Para concluir, senhor presidente. Portanto, eu quero dizer aqui aos nobres parlamentares que nós fizemos um acordo nesse último minuto. Nós fizemos um acordo e vamos manter o acordo. A bancada do PT, com a liderança do governo, com o PDT, com todos os partidos aqui. A bancada do PT vai manter o acordo e vamos dialogar, estamos dialogando com o PSOL, porque entendemos que é o melhor para a conclusão desse debate, depois da votação da reforma, no momento que for marcado o dia da votação, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra agora para falar favoravelmente o deputado Darcísio Perondi, e o próximo a falar contrariamente será o deputado Afonso Mota. Com a palavra, o deputado Darcísio Perondi. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Essa é uma reforma num círculo virtuoso fantástico. Geração de emprego, de investimentos, vai ser espetacular. Então, essa reforma faz bem para os pobres e empresários. Obrigado. Muito obrigado, deputado Darcísio Perondi. Com a palavra para falar contra o eminente deputado Afonso Mota. Após o deputado Afonso Mota, será a vez da deputada Cris Tonieto. Com a palavra, o eminente deputado Afonso Mota. Gostaria inicialmente que fosse aduzido o meu tempo de jurídica. Portanto, queremos sensibilizar o relator, as senhoras e senhores parlamentares, para que procedamos a alterações no relatório apresentado por justiça. Senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali, como líder. E, logo em seguida, a deputada Cris Tonieto. Rejeitar o relatório do deputado Marcelo Freitas, que cumpre uma ordem do governo, mas não cumpre nem a constitucionalidade, nem o respeito à população brasileira. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Jandira Fegali. Passo a palavra agora à deputada Cris Tonieto, para falar favoravelmente. E após, o eminente deputado Pedro Uczai, para falar contra. Obrigada, presidente. Aqui eu acho que é um verdadeiro exercício de virtudes, né? Porque haja paciência para ouvir tanto despropósito por parte da esquerda. É realmente de impressionar o show de hipocrisia, proliferação da mentira, etc. Entretanto, com o novo sistema, quem ganha mais, pagará mais, e quem ganha menos, pagará menos. Eu queria pedir ao plenário mais respeito à oradora. Vamos diminuir aí o volume. Com a palavra, deputada Cris. Obrigada, presidente. Essa é a verdade que eles não querem que a população conheça. Dizem também que basta que os gricos e garantir o pagamento de benefícios para as gerações futuras. Portanto, para finalizar, torno a dizer, os inimigos da nova Previdência são os inimigos do Brasil. Obrigada, presidente. Valeu, Pedro. Com a palavra, deputado Pedro Uczai. Senhor presidente, senhores deputados, e das trabalhadoras, tirar dos professores, das professoras, dos mais pobres, dos que ganham até 2 salários mínimos no país, 715 bilhões, é matemática, deputada, sim. Pedir ao plenário para diminuir o volume do som, por favor. O orador está falando. Se tira dos assalariados do regime geral que ganha até R$ 1.374, 700, quer melhor direito para o povo brasileiro, um Estado e um governo, atender a vida, que é a saúde, atender a assistência social para os... Para concluir. Para os mais pobres, como assistência social e a previdência. O direito dos trabalhadores do povo brasileiro, que contribuiu com a produção da riqueza nesse país, o direito de envelhecer bem, é disso que se trata nesse momento, das inconstitucionalidades e do cinismo aqui presente.
Senhor presidente, Com a palavra... senhor presidente, pela liderança do PR, senhor presidente, eu gostaria de requerer o tempo de liderança do PR. Deputado Marcelo Ramos, pela presidência do PR. A opinião dos colegas é muito importante para o relatório dele. Ok, as falas estão sendo gravadas, obviamente a equipe está atenta. Com a palavra, eminente deputado Carlos Jordi, que não é membro da comissão, presidente, portanto terá no máximo 5 minutos, e após, a deputada Maria do Rosário. Sugestão rápida, que normalmente o relator conta também com uma equipe técnica. Então, que se ele pudesse apresentar, que é totalmente compreensível, a sua equipe técnica, que está trabalhando o relatório, fique aqui e até tenha assento à mesa. Isso é comum, porque é para o trabalho. O pessoal olha, anota. Isso seria produtivo para o trabalho posterior. Obrigado, deputado. Com a palavra, presidente, só para poder esclarecer, presidente, quando das nossas ausências, a equipe técnica da ausência do relator. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, demais parlamentares, a oposição... A equipe dele está atenta. A oposição diz que quer uma reforma, mas não quer esta reforma, porque esta reforma não seria boa para o Brasil. Pois bem, logo eles que apresentaram 3 reformas enquanto estiveram à frente do colegas, do povo brasileiro, da nossa gente, e em todos os sentidos, nesses 8 segundos que me restam, quero empenhar meu mandato, minha vida e minha honra pela verdade, pela democracia. Muito obrigado, deputada Maria do Rosário. Com a palavra agora, o eminente deputado Marcel Van Hatten e após o deputado Henrique Fontana. Com a palavra, deputado Marcel Van Hatten. Tem que mudar. Quem não defende está fazendo a defesa dos mais ricos e deixando os mais pobres a continuar com os míseros R$3 que hoje recebem na Previdência atual. Não tem outra saída e por isso nós queremos votar o quanto antes a reforma da Previdência. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Henrique Fontana e, em seguida, a deputada Carolina de Toni. Vossa Excelência, deputado Henrique Fontana. Obrigado, presidente. A pública que os brasileiros conquistaram com décadas de suor e muito trabalho. Isto é inconstitucional. Isto fere cláusula pétrea. Isto prejudica os mais pobres e nós não devemos aprovar esta matéria aqui. Com a palavra... Obrigado, Todozinho. Obrigado, deputado Henrique Fontana. Com a palavra, a deputada Caroline de Toni. Depois, deputado Zé Neto. Senhor presidente, membro... Exatamente. Perfeito, pois não, deputado. Senhor presidente, serei muito breve em nome de... Na Bahia, a cachaça do Santos você deixa assim. Senhor presidente, eu serei aqui muito breve. A nossa comissão, como todos sabem, ela trata da admissibilidade. E é disso que nós temos que tratar aqui. O que nós temos que refletir, e isso é importante, não foi dito aqui, é que o nosso modelo previdenciário, que todos já sabem que está arrombado, que há um buraco, que ele não se sustenta, é um modelo que vem da Constituição de 1934, baseado em Bismarck, de 1880, na Alemanha. É um modelo que já está ultrapassado. Ele, ao longo do tempo, ele criou um conjunto de distorções que nós não podemos mais continuar convivendo com elas. Não é possível que, como foi demonstrado aqui, que os 20% mais ricos da Previdência recebam 40% dos recursos previdenciários e os 25% mais pobres recebam 3%. Isso é uma distorção. Não é possível que, como no modelo atual, uma empregada doméstica tem que trabalhar 8 anos mais do que a própria patroa para poder se aposentar. Não é possível que um pedreiro tenha que trabalhar 10 anos mais do que o próprio empreiteiro que o contratou. São estas distorções que nós precisamos corrigir. Eu não estou entrando aqui no mérito da reforma. Todos os governos que nos antecederam concordam que existe um buraco que precisa ser corrigido. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, todos tentaram ou fizeram uma reforma de previdência porque sabem que o sistema é insustentável e que precisa ser corrigido. Nós, do PRB, temos a noção de que
não podemos perder esta oportunidade de corrigir essas distorções. Nós sabemos, senhor presidente, e estão aí os cálculos para todos verem, que hoje a Previdência gasta 3 vezes mais do que é gasto no país com saúde, educação e Bolsa Família juntos. São essas distorções, esses desequilíbrios que precisam ser corrigidos. E o momento é esse. Nós aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, não vamos discutir o mérito. O mérito será discutido na comissão especial. Mas nós não vamos impedir que o país avance nas correções dessas deficiências. O PRB votará sim na Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, porque achamos justo e necessário a correção dessas distorções. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao deputado Felipe Barros. Senhor presidente, entendendo possível porque afronta a nossa Constituição de maneira veemente, tirando direitos individuais. Vou pedir a assistência para diminuir o volume das conversas paralelas. O orador está falando. Tirando direitos individuais, tirando do oportuno na comissão especial, mas aqui nessa Constituição, nessa comissão, nós já somos contrários, porque esta proposta, ela afronta a Constituição e, por isso, ela não pode ser admitida nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Nivaldo Albuquerque. Deputado Dr. Frederico. Deputado Celso Maldaner. Deputado Expedito Neto. Deputado Júnior Bozella. Deputada Joyce Hasselmann. Presidente, boa tarde ao senhor, boa tarde a todos. Quem de fato quer resolver as questões do nosso país, quem de fato quer cuidar dos mais pobres, quem de fato quer gerar emprego, renda e colocar investimentos nesse país, vota pela nova Previdência. Só isso, presidente, muito obrigado e vamos em frente. Muito obrigado, deputada Joyce. Com a palavra, deputado Danilo Cabral. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, dizer que o brasileiro, por isso, de forma muito tranquila, o PSB fechou questão em torno desse assunto e o meu voto é contrário ao relatório apresentado pelo delegado Marcelo de Freitas. Muito obrigado, deputado Danilo Cabral. Com a palavra, deputado Eduardo Cury. Deputado Paulo Azi. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, não resta dúvida que estamos diante... Pode desligar. Eu acho que só se vier e tirar da tomada. Não, mas aí... Eu acho que tem que tirar da tomada aqui, não sei, de chamar algum técnico aqui. A equipe técnica já foi... A equipe Ele fica ligando já sozinho. foi avisada, já está vindo. O deputado Marcelo Freixo deu uma ideia brilhante, mas não foi acatada pela presidência. Então, eu retorno a palavra ao orador, eminente deputado. Pois não, deputado Paulo Azi, Vossa Excelência tem a palavra. Eu dizia que a sociedade precisa, efetivamente, quando chegue ao plenário, receba da população brasileira o entendimento de que é uma proposta necessária, mas, acima de tudo, justa com os mais pobres, os mais sofridos do nosso país. Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Paulo Azi. Eu vejo ali uma carteira, Sua Excelência deputado deixou aqui na segunda bancada, eu solicito a Polícia Legislativa que a recolha. Eu passo a palavra ao deputado Fábio Tradi, pela liderança do PSD. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao estudar, se não fizermos, a própria política sofrerá um desgaste que tornará inviável a sua legitimação perante a opinião pública. Atrás do Júlio Delgado. Tá. Com a palavra, deputado Henrico Mizaz, pela liderança do PV, mas eu queria fazer um alerta. A técnica está mexendo aí no microfone, os microfones todos serão apagados, os senhores oradores passarão a usar esse microfone avulso,
Com a palavra, deputado Henrico Mizazzi, pela liderança do PV, 3 minutos. 3 minutos. Senhor presidente, obrigado. Avanço, inclusive, no sentido de maior democratização do debate, para que os diferentes governos aprovados e apoiados pelas urnas possam propor ao país os seus diferentes modelos. Então, muito obrigado, senhor presidente, pelo esse tempo. Passo a palavra. Muito obrigado, deputado Henrico Mizazzi. Com a palavra, o deputado Júlio Delgado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, estamos aqui com... Para chegar à sua aposentadoria. O governo não quer fazer esse país crescer, quer entregar para o rentismo e para o mercado financeiro às custas do... Aqui. Muito bem, com a palavra, o eminente deputado Sóstenes Cavalcante. Obrigado, senhor presidente. Agora, estes parlamentares fazem uso da aposentadoria especial da Câmara, que depois vão se aposentar ganhando R$35 mil. Pediria assistência para diminuir o volume, né, da conversa paralela. Senhor presidente, eu nunca aderi à Previdência da Câmara, porque entendo sim que esta é um privilégio. Esta é para uma casta da classe política que somos nós, que não critica os colegas que aderiram. É direito. Direito adquirido não se questiona. Mas eu não aderi por convicção, porque o que serve para mim, para o meu mandato, ter moral de vir aqui agora, defender que a Previdência deve estar igual para todos e cortar privilégios, quando eu quero o privilégio para mim. Eu gostaria de convidar a população brasileira para observar bem esses parlamentares que vêm aqui fazer discurso fácil, de dizer que é contra os privilégios da reforma da Previdência e defende os mais pobres, se eles aderiram ou não à Previdência da Câmara, porque eles, quando se aposentarem, vão receber R$35 mil de aposentadoria e querem aqui agora falar em nome daqueles que vão receber um salário mínimo. Poupe-me, por favor. Isso é literalmente o discurso fácil, o discurso hipócrita. E é contra esse discurso que eu quero usar esses minutos. Porque eu ouvi aqui atentamente nesses longos dias, todos eles virem com a mesma retórica, com a mesma ladainha, com o mesmo mimimi. E, lamentavelmente, a realidade é que nós precisamos, e eles sabem, de reformar a Previdência. Agora, nós temos que começar, por cima, por nós da classe política. Nós temos que começar pelo judiciário, que é um dos judiciários mais caros do mundo, o brasileiro, e a justiça brasileira, lamentavelmente, é morosa. Nós temos que começar com os que mais ganham, e sim, poupar os que ganham pouco, 1, 2, 3 salários mínimos. Estes nós temos que evitar tocar nos menos favorecidos. É desta forma que eu tenho convicção que vamos fazer a nova Previdência. É desta forma que eu tenho convicção que hoje nós vamos votar aqui a constitucionalidade deste texto, que com certeza sofrerá modificações. Você, brasileiro, você que está aportando para a Previdência Social, que aporta sobre um salário mínimo, você do Fundo Rural, não se deixe levar pela ladainha destes que são contrários ao Brasil, que querem o mal do país. A Previdência está quebrada. Se nós não fizermos uma nova Previdência, dentro de poucos dias, nós não viveremos a realidade que alguns estados já vivem, a realidade de que não se consegue mais pagar aos aposentados. Nós precisamos, com muita responsabilidade e altivez, fazer esse debate sincero. Respeito à oposição, respeito àqueles que são contrários, mas nós precisamos ser honestos com as pessoas. É muito fácil vir a este microfone e falar que somos contrários, mas aderir à Previdência da Câmara para receber R$35 mil, a maioria deles, ou a totalidade, já fizeram. Esse deputado que entende a necessidade e quer votar uma reforma equilibrada e justa, não aderi e não pretendo aderir, porque entendo
que a reforma da Previdência Justa é para combater os privilégios e a aposentadoria de político para receber R$35 mil é privilégio. Sou contrário a ela, começando por nós da classe política, nos que estão por cima do judiciário e nos que ganham mais. Essa é a reforma justa e é essa que nós vamos votar. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo tempo de liderança do PSDB, deputado. Como liderança do PSDB, deputada Sheridan, por 5 minutos. Senhoras deputadas, meus colegas parlamentares, eu acho que, como tem acontecido, a partir daqui da CCJ, a reforma... Eu queria pedir silêncio, porque a gente está tentando discutir. São dias aqui, são dias, horas a fio. O mínimo, eu queria que estabelecesse meu tempo também, presidente. A presidência pediria assistência, que diminuísse o volume da conversa paralela. A oradora está falando. Solicito restituir o tempo da oradora. Com a palavra, a deputada Sheridan. Eu sinto muito que a inabilidade tenha comprometido e que a gente possa oferecer, sim, ao Brasil uma reforma. Se forem alterados esses pontos, obviamente. Uma reforma justa e que promova, de fato, uma resposta ao que o Brasil precisa. Porque a Previdência é uma ferramenta de promoção de justiça social. Não o contrário. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Sheridan. Com a palavra, o deputado Luiz Flávio Gomes. Ok. Senhor presidente, Zé Neto, uma casa do Minha Casa Minha Vida já impede o benefício do BPC. Então, senhoras e senhores, não a reforma da Previdência fake. Muito obrigado, deputado Alencar. Com a palavra, o eminente deputado Patrus Ananias, das Minas Gerais. Agora sim. Eu quero saudar o deputado Lafayette Andrade, e extirpar também os jabutis do projeto. Uma comissão digna de Constituição, Justiça e Cidadania não pode aprovar projetos que contenham jabutis. Isso posto, eu agradeço pela atenção, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Patrus Ananias. Com a palavra, o eminente deputado Renildo Calheiros. Presidente, solicito que Vossa Excelência incorpore o tempo de liderança ao tempo da minha inscrição. Pelo menos do jeito que ela está, ferindo enormemente aqueles que ganham menos. Por isso, senhor presidente, o PCdoB votará pela inconstitucionalidade da PEC da Previdência Social. Muito obrigado, deputado Renildo. Com a palavra, a eminente deputada Margarete Coelho, do Piauí, nossa vice-governadora. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores deputados. Então, senhor presidente, vou acompanhar meu partido, votando pela admissibilidade inconformada. Deixo aqui o meu registro e o meu inconformismo. Muito obrigada. Parabéns, deputada Margarete. Muito obrigado, deputada Margarete Coelho. Com a palavra, o eminente deputado Jorge Sola. Obrigado, presidente. Deputado Jorge Sola é não membro, terá 5 minutos. Obrigado, presidente. Com a palavra, excelência. Eu acho que a deputada que me antecedeu foi muito clara sobre o absurdo que é se essa comissão vier a admitir como constitucional. Mais uma vez, o ministro Paulo Guedes apresente o cálculo de quanto vamos perder de receita na Previdência com a capitalização, que aí o povo brasileiro vai entender a quem serve esse projeto e a quem serve os senhores. Muito obrigado, deputado Jorge Sola. Com a palavra, a ilustre deputada Marília Reis. Obrigada, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Teria muito para se falar aqui. A grande questão que eles querem passar é facilitar as mudanças nas normas constitucionais e impor a capitalização para fazer graça com os banqueiros, a quem eles tanto são submissos. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Marília Reis. Com a palavra, o eminente representante do Rio Grande do Sul, deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero saudar a todos, em nome dos meus colegas, contra o idoso pobre, a viúva, o viúvo, as professoras, o agricultor. Não vamos votar contra os pequenos, porque a reforma não pode tirar de quem não tem
para dar, porque esses já deram o que tinha para dar. Muito obrigado, deputado Pompeu de Matos. Com a palavra, o eminente deputado Eduardo Bismarck. Obrigado, presidente Lafayette. Queria aproveitar a oportunidade para lhe parabenizar pela condução dos trabalhos ao longo. A necessidade desse valor não ser cortado. Cortem o privilégio, governo. Cortem o privilégio, mas não cortem dos mais pobres. Muito obrigado. Gostaria que todos se debruçassem sobre o voto pela inconstitucionalidade e nos dessem essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o eminente deputado Gil Cutrim, PDT do Maranhão. Boa tarde, senhor presidente. Com muita honra que Vossa Excelência está conduzindo esse trabalho na maioria da parte desta grandiosa comissão, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na sua linha A, aspectos constitucionais... Eu pediria assistência para diminuir o volume, o orador está falando. Obrigado, presidente. Na linha A, assegura o regimento desta Casa, os trabalhos feitos por esta comissão, a gente analisar os aspectos constitucionais, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões. Mas, além, na linha B, trata da admissibilidade das propostas de emenda à Constituição. Pois bem, me causa espécie ainda mais, nobre deputado Eduardo Bismarck, em a gente escutar vários companheiros deputados, todo respeito a todos aqueles que aqui me antecederam, transferir uma responsabilidade que é nossa. Transferir, deputado Gonzaga, uma responsabilidade de analisarmos a constitucionalidade ou não da PEC 06. Nós estamos jogando, deputados, a responsabilidade desta comissão para uma comissão especial que irá tratar sobre o mérito dela. E eu vou mais além do que eu quero dizer, que nada, deputado Pompeu de Matos, que começa errado, tem a futura tendência de dar certo. Se nós não começarmos, e aqui parabenizo a oposição, parabenizo o Centrão, parabenizo a liderança do governo por ter feito esse acordo para aprofundarmos esse debate. Esse debate precisava e era necessário fazer com que esta Casa fizesse recuar aos quatro cantos do nosso país a verdadeira essência que está obscura, talvez omissa, na PEC enviada pelo governo federal. A PEC, que aqui se encontra, não é o mecanismo mais correto de enfrentarmos tal reforma da Previdência. Esse debate deveria ser muito mais aprofundado. E aqui deixo claro, senhor presidente, que não tenho nada contra uma reforma. Eu tenho alguma coisa contra, ou várias coisas contra esta reforma. E já fechamos causa em nosso partido do PDT, que nós iremos apresentar em um momento oportuno uma proposta integral que não venha tirar, usurpar o direito daqueles que mais precisam, que são os trabalhadores rurais, que são os pescadores, que são as mulheres, que são aqueles assistidos pelo benefício continuado. E eu quero dizer que nós estamos aqui nesta Constituição de justiça e de cidadania. Primeiro, rasgando o regimento interno desta Casa, quando nós estamos transferindo a responsabilidade que é de nossa ordem. Em segundo lugar, nós estamos rasgando a Constituição Federal, e onde fala, em seu artigo 60, muito bem claro. Peço permissão para ler. Artigo 60 da Constituição Federal. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Em seu parágrafo 4º, não será objeto da deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais lá
escrito na Constituição. E é tão única e exclusivamente que esta proposta de emenda à Constituição 06 vem fazendo, trabalhando, contribuindo, e que lá no futuro não vão ter mais essa garantia adquirida. Portanto, esse é o meu pronunciamento e esta é a minha manifestação contra a admissibilidade deste parecer. Bom. Muito obrigado, deputado Gil. Com a palavra, o nosso nobre representante do Mato Grosso do Sul, deputado Dagoberto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras... com seu salário na mão, com a sua dignidade, porque tinha emprego, era diferente. É esse Brasil que nós queremos, não é esse Brasil que está aí, essa recessão profunda, aqueles poucos ganham... Muito obrigado, deputado Dagoberto. Para concluir, presidente, eu prometo que em um segundo. Eu quero que cuidar desses 4 itens. Se não cuidar, senhor presidente, não vai cuidar do nosso Brasil, dessas pessoas que trabalharam tanto, que deram o seu suor e que precisa agora da Câmara dos Deputados estender a mão a esse trabalhador. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dagoberto. Agora, com a palavra, o ilustre representante do Estado bandeirante, eminente deputado Paulo Teixeira. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, e os brasileiros possam aprovar um conteúdo melhor. Ora, façamos aqui as mudanças para retirar as inconstitucionalidades e depois, daí sim, a comissão avaliará um projeto dentro da nossa Constituição. Com a palavra, representando o Estado Fluminense, eminente deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade. Senhor presidente, para que a gente possa fazer uma reforma justa, atendendo o povo brasileiro, mas sem prejudicar quem mais precisa, tirando de quem tem mais e zelando aqui de quem tem menos. Ao futuro do Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, eminente deputado Áureo. Com a palavra, agora nosso representante do Estado Farroupilha, deputado Bom Gás, PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência, como não membro, terá 5 minutos para falar. Obrigado, presidente. Tem um elemento que não mexe em nenhum privilégio. O povo que constrói a riqueza não participará dela e o banqueiro que é especulador fará a festa. Isso nós não podemos aceitar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bom Gás. Com a palavra, nosso representante da Nova Lusitânia, eminente deputado João Henrique Campos, do PSB de Pernambuco. Boa noite a todos os companheiros da CCJ. E já cai na Constituição Federal de 1988, que é o nosso livro maior e que jamais pode ser afrontado. Viva o povo brasileiro, vamos dizer não a essa reforma arbitrária da Previdência. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o eminente representante da gloriosa Polícia Militar, da minha querida Minas Gerais, subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Vossa Excelência que também registrado o nosso posicionamento e também a solidariedade e o apoiamento do Partido Podemos em todas as matérias que nós apresentamos. Isso é fundamental, essa unidade, essa harmonia, para que nós possamos apresentar a opinião do partido. Muito obrigado. Senhor presidente, só pela ordem aí, artigo 73, inciso 4º. Só para, no artigo 57, inciso 19, onde só pode usar com autorização. No artigo 57, inciso 19, onde só pode usar com autorização da presidência, como foi falado aqui do novo presidente. Perfeitamente. Só para deixar claro. Perfeitamente, obrigado. Com a palavra, o eminente representante do Estado bandeirante, deputado Eliseu Alexandre Padilha, PT de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Anedota
e agora querem, através da proposta, calar o judiciário brasileiro. Por isso, presidente, essa CCJ não pode admitir essa proposta como constitucional. Muito obrigado, deputado. Com a palavra agora o eminente representante do Paraná, deputado Aliel Machado, do PSB. As minhas amarras não ficaram alinhadas àqueles que pisam naqueles que mais precisam. Não a essa reforma, não a essas inconstitucionalidades. Muito obrigado, deputado Aliel. Passo a palavra ao eminente representante do Rio Doce, da nossa querida Minas Gerais, meu conterrâneo, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Vossa Excelência terá 5 minutos, senhor deputado. Todo o desenvolvimento, combatendo as injustiças sociais. Portanto, senhor presidente, nosso voto é pela contrária a essa proposta apresentada na reforma da Constituição. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra agora a representante da nossa fronteira setentrional, a eminente deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Senhoras, senhores parlamentares, e eu, como a única deputada federal indígena, venho me posicionar pela não admissibilidade dessa PEC, justamente porque ela é inconstitucional e fere os direitos dos mais vulneráveis nesse país. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, eminente deputada Joênia. Passo agora a palavra ao representante do Vale do Oiapoque, eminente deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Muito obrigado, senhor presidente. Possamos fazer do Brasil um país mais igual, rejeitar a PEC 6 e aprovar o voto separado apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos lutar. A nossa democracia, nossas conquistas não serão retiradas. Bem, muito obrigado, deputado Capiberibe. Passo a palavra ao eminente representante da Paraíba, estado que, juntamente com Minas Gerais e Rio Grande do Sul, empunharam a Revolução de 1930. Nego. Deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. Senhor presidente, espero que todos sejam, que essa reforma não passe. Essa reforma não pode passar pelo futuro das próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu não participarei dessa história negra do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gervásio. Se fosse negra, seria linda essa página da história do Brasil. Deputado Paulo Pereira, deputada Natália Bonavides, deputada Celina Leão, eminente representante do Estado Bandeirante, nosso ministro Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Obrigado, presidente. Eu celebrei a manifestação